Olá pessoal, como é que vocês estão? Signo de Touro. Voltei aqui para mais uma leitura. Eu vou fazer duas leituras. E aí eu coloco embaixo no tempo, né, de cada uma. Para que se vocês não quiserem assistir uma, vocês podem pular direto, tá bom? Eu vou usar o método Peladan, tá? Que eu explico já para vocês como é que funciona. E a primeira leitura será sobre relacionamentos amorosos, amor, e a segunda leitura sobre trabalho, finanças e finanças, tá bom? O método Peladan, eu coloco aqui a primeira carta que fala sobre o que está favorável para relacionamento amoroso ou para trabalho e finanças, quais são os obstáculos, né? O que não está muito bem na situação, o caminho para o resultado aqui, e no meio o resumo da leitura, tá bom? Para você de Touro, eu peço que a espiritualidade traga a mensagem que vocês estejam precisando ouvir nesse momento. Se vocês gostarem do vídeo, curtam, tá? Compartilhem com pessoas de Touro que vocês conheçam e se inscrevam caso você seja a primeira vez que você esteja assistindo o meu canal, tá bom? E vamos lá, leitura para Touro no amor, o que eles precisam ouvir, saber, né, sobre o relacionamento amoroso. Ó, carta da estrela aqui, hein? Sonhos, né? Caminhos sendo mostrados para vocês aí. A direção correta, né? Vamos lá. Vamos lá, relacionamento amoroso para Touro. O que vem nesses próximos dias. De hoje até uns 15, 30 dias para frente. Sobre relacionamento amoroso. O que vem para vocês? O que vem para vocês, para Touro, signo de Touro? O que está de positivo na situação de relacionamento? Positivo. O que está de positivo? A carta da casa, o lar, a família, né? O aconchego do seu lar, o aconchego da sua casa, a tranquilidade, a segurança. Isso está muito positivo, tá? Para o seu relacionamento. Se você já está num relacionamento, esse relacionamento te traz essa paz, essa segurança, essa tranquilidade. Se você não está num relacionamento, pode ser que esteja vindo algo mais concreto para você. Um relacionamento mais concreto. Ou se talvez aqui, se você está num relacionamento, ele passe de um nível para o outro, tá? Mas é um relacionamento que te traz, ou que vai te trazer muita paz, muita tranquilidade, muita segurança, tá? O que está de... Qual é o obstáculo, né, para o relacionamento? Qual é o obstáculo para Touro? A carta da chave, de repente encontrar soluções para alguns problemas, né? Aqui pode ser também que você queira comprar uma casa e que você não está encontrando soluções para que isso aconteça, tá? A gente vai falar mais sobre isso. O que está a caminho do resultado aqui dessa leitura? Qual é o caminho para chegar no resultado? Ele quer sair, né? Caminho. A carta da cruz.
Aqui é a finalização de um sacrifício aqui, com vitória. E qual é o resultado desse relacionamento? Saíram duas cartas. Que fala sobre um relacionamento que é muito sensível, né? Que existe assim muito amor aqui. Se for você, a energia feminina, você tem muita segurança. É um relacionamento muito firme, muito sólido. Se você está lidando com uma figura feminina, essa figura feminina te traz essa solidez, a árvore, né, é algo assim muito que dura muitos anos, né? Então é um relacionamento que vai durar muitos anos. E é um relacionamento que tem muita sensibilidade aqui. E no fundo do deck aqui, como resumo, a carta da comunicação. É um relacionamento que, se você ainda não está nesse relacionamento, ele virá com uma comunicação muito importante aqui, através de comunicação. E se você está num relacionamento, aqui pede para que vocês se comuniquem muito bem, que vocês usem da comunicação, né? De repente, se vocês estão passando por uma fase aí difícil, ou uma fase assim desafiadora, né? Porque a carta da cruz, ela fala sobre sacrifícios que você tem que fazer para chegar no sucesso, no triunfo e nessa estabilidade no relacionamento, tá? E o que está faltando aqui é um pouco de acreditar que você tem essa possibilidade de abrir ou fechar portas, né? O que quer dizer isso? Eu encontrar aqui o triunfo, o sucesso desse relacionamento, para ter um relacionamento sólido, feliz, contente, é algo que te traga paz, segurança, né? Tranquilidade. E eu vejo aqui que talvez o seu maior desejo, né, é encontrar o caminho, sei lá, pode ser aqui a compra de uma casa, é você fechar um negócio aqui, assinar contratos, e talvez você não esteja acreditando nisso. Então aqui fala sobre a persistência, é um caminho que você vai seguir, tá? Um caminho para você persistir, mesmo que tendo um pouco de sacrifício aí, aquilo que você quer para conseguir essa casa, essa estabilidade, essa tranquilidade, o seu lar, né? A chave da sua casa, a assinatura de um contrato, para você ter mais estabilidade. Aqui é sobre isso, pessoal, o que eu tenho que fazer para ter um relacionamento mais sólido, né? Por exemplo, se você está solteiro, solteira, eu preciso finalizar, encerrar coisas que não me fazem bem. Eu preciso fechar portas, abrir novas portas, me comunicar de uma maneira mais clara para isso. E aí sim você tem o sucesso, a finalização desse sofrimento, né? Talvez, de estar se sentindo sem saída, por exemplo. Esse é um dos principais pontos aqui de obstáculo, que talvez você não esteja conseguindo encontrar a chave que vai te trazer a finalização desse sofrimento para que você tenha um relacionamento mais sólido, né? Mais firme aqui. E aqui a carta da chave fala, isso aqui, essa solidez, esse final, né? Com triunfo, com sucesso, essa tranquilidade, ela está nas tuas mãos. É você quem vai trazer a solução para que você tenha
Um relacionamento mais seguro, mais estável. Se for a compra de uma casa, está em suas mãos você fazer esse sacrifício para... O que é esse sacrifício, né? É guardar dinheiro, é economizar para você poder ter a sua casa própria, tá? Para você ter essa estabilidade. Um relacionamento mais forte, tá? Isso você vai ter, tá? Que aqui é o resultado. Um relacionamento mais forte que te traga mais segurança. Um relacionamento sensível, né? Com muita emoção aqui. Só que a chave aqui está em suas mãos e talvez você não acredite nisso. Mas você não pode se apegar a dizer, por exemplo, as crenças limitantes, né? Ah, eu nasci para sofrer. Eu nasci para segurar esta cruz. E não é verdade. Tá? A carta da cruz fala sobre finalização de ciclos sacrificantes para que você chegue no final aqui com triunfo. É o final de um ciclo que, com triunfo, com vitória. Está chegando para você, sim, essa vitória, esse triunfo, esse relacionamento que você tanto quis, essa segurança que você tanto quis. E vai haver uma comunicação aqui. Você só precisa trabalhar em você essa questão aqui de você achar que muitas coisas não têm saída, que muitas coisas não têm solução, e tem, e a solução está em suas mãos, pessoal. Mas tenha em mente que o resultado da tua leitura de relacionamento amoroso é você estar, sim, num relacionamento que dê frutos, que tem raízes fortes, tá? Olha aqui. E que tem muito amor, muita paixão, muita segurança para você. Pode estar falando de relacionamento kármico também. Porque essa carta fala sobre a sua trajetória na vida. Aqui é uma carta que fala sobre karma, é um relacionamento kármico. Tá? A árvore também fala sobre relacionamento kármico. Mas é um relacionamento que vai te trazer vitória, triunfo, paz, tranquilidade, né? É um relacionamento que tem bastante comunicação. Mas só está faltando você acreditar aqui que você tem a chave nas mãos para que esse relacionamento seja dessa forma que está mostrando aqui, né? Com sucesso, com triunfo, um relacionamento kármico, né? Um relacionamento que tem raízes profundas, que te traz segurança, tranquilidade, paz, muita comunicação, tá? Então acredite nisso, acredite que você tem a chave da solução, se você estiver enfrentando alguns problemas, nas suas mãos, está em suas mãos fazer acontecer. Tá bom, pessoal? É isso que eu tenho para vocês. Espero ter ajudado. E vamos agora para a leitura de trabalho. Trabalho, finanças para Touro, para os próximos dias. Os próximos 15, 30 dias. O que está para acontecer na vida de Touro com relação a trabalho e finanças. Que a espiritualidade traga uma mensagem de esperança, né? O que eles podem esperar nesses próximos dias. Touro. O que vem de positivo para Touro no trabalho? Amor, paixão pelo que se faz, né? Sentimento, algo que você faz com muito amor, que você se entrega. O que está de obstáculo? Qual é o obstáculo aqui para trabalho e finanças? Touro.
a figura de uma mulher, tá? Aqui pode ser você ou uma mulher com quem você está lidando. Aqui talvez é tomar cuidado, é você não seguir a sua intuição. Você não estar aplicando nesse trabalho o sentimento que deveria ser aplicado aqui. Qual é o caminho para o resultado? O caminho para o resultado. Olha, tem uma conexão muito importante aqui no trabalho para você, nas finanças, né? Uma conexão muito forte. E qual é o resultado de trabalho, dinheiro, finanças? Qual é o resultado? Para touro, caíram duas. Eu vou pegar. Olha, caiu a carta da árvore e a carta do jardim. Aqui é muita estabilidade, tá? Muita estabilidade, muita segurança. Algo sólido, né? A casa da carta fala sobre algo sólido. Uma aliança muito forte no trabalho para você, nas finanças. Algo que vem... Algo do social mesmo, né? Sei lá, convites para novos trabalhos, convites de novas alianças. Aqui o resultado da sua leitura é muita prosperidade aqui. A carta da árvore fala sobre prosperidade, sobre coisas sólidas, né? Firme, trabalho firme, dinheiro, guardando dinheiro sólido, entendeu? E aqui é a sua vida social, o que vem, né, de fora do trabalho, convites para você, novos convites, né, novas parcerias de trabalho. Aqui, com essa carta da mulher aqui, né, se você for, né, a mulher aqui na leitura, aqui me fala que você precisa acreditar mais em você. Confiar mais, acreditar mais em você. E se você estiver lidando com uma figura feminina, para de repente você tomar cuidado aqui com uma certa pessoa. E aqui o resumo, olha só, a carta do navio. A carta do navio, ela traz bons negócios, traz para você, pode ser até sobre trabalho, aqui uma proposta de um trabalho no exterior, aqui pode estar falando sim de coisas que vêm de fora, de longe, mas são coisas sólidas que chegam para você, tá? E talvez você não esteja acreditando em você mesmo. É algo que chega para você que vai trazer uma aliança muito forte, que vem de fora. Algo que vai ter paixão aqui, paixão pelo que você faz, paixão pelo trabalho. Só que você precisa acreditar, usar a sua intuição, né? Sabe aquela intuição feminina? Talvez você não esteja acreditando nisso, nessa aliança, novas alianças que chegam, né? De forma muito sólida, muito próspera, muito firme, que chega de fora, talvez algo do exterior que vem para você. Algo que você vai colocar paixão nisso. O que é o positivo? O que é de positivo nisso que está chegando? Né? Porque está chegando algo muito sólido para você. Que vai ser assim apaixonante, que você vai amar fazer. Só você precisa tomar cuidado com o acreditar nisso, o acreditar em você. Pode ser aqui que seja uma proposta de alguém em quem você não acredita, em quem você não confia, e aí você fica desconfiado, desconfiada.
dessa pessoa. Aqui traz uma energia muito forte, assim, de... O obstáculo aqui é você não seguir a sua intuição. Porque o feminino aqui, ele tem uma intuição muito aguçada, né? Então é você seguir a sua intuição, você não acreditar nisso. Na bruxa que há dentro de você. Mas aqui sim, é um sim bem grande aqui, tá? E o caminho é essa aliança que vai ser formada, que vai trazer aqui uma estrutura, algo assim de a longo prazo, sabe? Sabe aqueles trabalhos que duram anos, que você fica anos, né? E que te traz alegria, que te traz felicidade, que te traz boas alianças, né? Muito boas alianças aqui para você. E algo que você vai amar, se apaixonar, fazer. Só tome cuidado aqui com a falta, às vezes, de acreditar em você. Tá bom? Resumindo aqui, algo que chega de um lugar distante, algo que está chegando para você, algo muito próspero. Tá bom? Eu vou tirar agora conselhos. E aí pode valer esses conselhos tanto para a leitura de relacionamento amoroso, quanto para essa leitura de trabalho. Tá? Conselhos para o signo de Touro. Qual é o conselho que a espiritualidade tem a trazer para Touro para esses próximos dias? O que Touro precisa fazer, saber? Qual é o conselho para Touro? Olha que eu falei, né? Que em apaixonar-se pela sua criatividade. Apaixonar-se pela sua criatividade. Você não está acreditando. Você é isso aqui, ó. A Imperatriz. Você tem a energia da Imperatriz. E a Imperatriz, ela traz esses projetos novos. Ela acredita nela mesma. Ela é criativa. Ela é uma pessoa que tem segurança, sabe? Ela sabe o que ela quer. Ela tem a autoestima muito elevada. Tá? Então ela acredita nela. É isso que você precisa. Acreditar em você. E você sim se apaixonar por esses novos projetos que estão chegando. O que mais? Criatividade, apaixonar-se, né? Pelo seu trabalho. Ser próspero, né? É algo que chega com muita prosperidade. Olha aqui o 10 de ouro, pessoal. Tudo deu certo. Você domina todas as etapas. Todas. Você tem o 10 de ouros na mão. A rainha, a imperatriz, né? Não é nem rainha, é imperatriz. Tá? Ela é muito próspera, ela é abundante. É muito dinheiro entrando para você. Olha que legal, né? 10 de ouros. É uma conexão que vai trazer muito dinheiro para vocês. Muita prosperidade. E mais um. Conselhos. Nossa, estou adorando essa leitura aqui. Para Touro. Conselho. Mais um. E o 2. O 2 de ouros, tá? Equilíbrio. Né? Então, você tem que ter equilíbrio para construir riqueza e sucesso, né? Você tem que ver o que é prioridade na tua vida. Adaptação. Né? Aqui é uma carta que fala sobre equilíbrio. É você analisar, né? A carta 2 de ouros é ouro, né? Ouro, prosperidade. É você analisar aquilo que vai te trazer esse equilíbrio financeiro, que vai te trazer, sabe, esse dinheiro,
Porque o 10 não é só dinheiro, é você estar muito bem. Você tem dinheiro para você e para ajudar os outros. Que a Imperatriz, ela não tem só para ela tem para ela e para os outros. E no fundo do deck nós temos a carta do 7 de paus, que fala sobre pode haver desafios, tá? Nesse caminho que você está seguindo, mas é muito possível. Você não pode desistir de lutar por aquilo que você quer, tá? Mesmo que tenha aí, aparentemente, dificuldades, pessoal. Porque na vida tudo tem dificuldades, né? Nada cai do céu. Existe a sua parte, né? E você fazer a sua parte para conseguir. Mas você tem criatividade, você tem paixão por aquilo que você faz. E você tem aqui nas suas mãos progresso. O 10 de ouros para vocês. Tá bom, pessoal? É isso que eu tenho para vocês. Eu espero ter ajudado e até a próxima.